Olá! Para quem precisa entender de vez o que é um editorial e garantir aquela nota boa na prova, chegou o lugar certo. Nesse nosso guia, a gente vai desvendar esse gênero textual, passo a passo. Esse aqui é o nosso plano de ataque. Digamos assim, primeiro, a gente vai entender a missão. O que é um editorial? Depois, vamos fazer um verdadeiro raio-x na estrutura dele, pegar as ferramentas certas para escrever descobrir qual é o seu superpoder e, claro, no final, botar tudo em prática. Ok, então, vamos lá. Começando pela missão principal, que é basicamente definir o que é um editorial. É fundamental entender por que ele é tão importante, não só no mundo do jornalismo, mas principalmente na hora da prova. E aqui já começa o primeiro desafio, um verdadeiro quebra-cabeça. O editorial é um texto de opinião, isso é claro. Ele tem uma posição bem definida, mas a pergunta que fica é: quem é que está falando? É curioso porque não se encontra a assinatura de ninguém ali. Então, de quem é essa voz afinal? E aqui está a grande sacada. A resposta é que o editorial não é a opinião de uma pessoa só, de um escritor. Ele é a voz oficial da empresa de comunicação inteira. É como se o jornal, a revista ou o site estivessem falando como uma única instituição, uma única voz. Olha só, essa lista aqui é para guardar com carinho, hein? É basicamente um checklist para a hora da prova. Se o texto defende uma ideia clara, não tem assinatura de ninguém, usa uma linguagem mais séria e formal e fala de um assunto do momento, pronto, pode apostar que é um editorial. Beleza. Agora que já sabemos o que é, vamos aprofundar um pouco. É hora de fazer um raio-x no editorial. A gente vai olhar a estrutura dele por dentro e, o que é importantíssimo, aprender a não confundir com outros textos de opinião que podem aparecer por aí e causar uma baita confusão. Essa estrutura é clássica, é o esqueleto de qualquer bom editorial. Pensem nela como um roteiro. Primeiro, na introdução, a gente apresenta o assunto, situa quem está lendo. Depois, no desenvolvimento, vem a parte mais robusta, os argumentos, a análise, as causas, as consequências. E por fim, na conclusão, a gente reforça a posição e fecha com chave de ouro, talvez até sugerindo uma solução. Na hora de escrever, seguir esse mapa é o caminho mais seguro. Gente, essa tabela aqui vale ouro. Sério, é o resumo perfeito daquela dúvida que sempre aparece na prova. Editorial ou artigo de opinião? A diferença matadora está aqui. O editorial tem essa voz institucional, impessoal, representando o jornal todo. Já o artigo de opinião é assinado, é a visão de uma pessoa específica. Pensa assim, um é a voz da empresa, o outro é a voz do fulano. Tudo bem, passamos pela teoria, agora é mão na massa. A parte prática, como se escreve um editorial que impressiona. É aqui que dá para garantir aqueles pontos preciosos. Essa aqui é a receita do sucesso, o passo a passo para um editorial nota 10. Primeiro, escolher um tema que está todo mundo falando. Segundo, ter uma posição muito clara, sem ficar em cima do muro. Terceiro, e super importante, os argumentos de verdade, dados, exemplos, lógica, não só achismo. E, claro, manter a linguagem formal e a voz impessoal. Para fechar, uma conclusão forte que deixa uma marca. E agora, o momento presta atenção. Essas são as armadilhas, os erros que mais derrubam a nota. Usar uma linguagem muito pessoal, com gírias, ou pior, escrever na minha opinião. Isso é fatal em um editorial. Outra coisa, dar opinião sem apresentar fatos para sustentar ou terminar o texto de um jeito fraco, repetitivo. É preciso fugir disso a todo custo. Ok, agora a gente vai falar do superpoder que eu mencionei antes, a tal da voz impessoal. Dominar isso aqui é o que realmente diferencia um texto bom de um texto excelente. É o pulo do gato. E é aqui que mora o grande desafio, né? Como que um texto pode defender uma ideia com força, com convicção, sem nunca usar eu acho ou eu acredito? Parece um truque de mágica, mas não é. Vamos ver como isso funciona na prática. Essa analogia aqui é perfeita para entender. Pensa só, a voz do editorial é como um uniforme de escola. O uniforme representa a instituição, a escola toda, certo? Não o estilo pessoal de quem está vestindo. Com o editorial é a mesmíssima coisa. A pessoa que escreve está vestindo o uniforme do jornal, falando em nome dele. Olha só que diferença gritante na prática. De um lado, a voz pessoal. Eu acho que precisamos reciclar mais. Parece só uma opinião, né? Agora, olha a voz institucional. É crucial expandir os programas de reciclagem. A mesma ideia é transformada em uma necessidade, em algo que parece um fato indiscutível. É isso que dá autoridade para o texto. Vamos fazer um pequeno teste, um exercício mental rápido. Essa frase,
A recente reforma tributária falha em abordar as questões fundamentais da desigualdade econômica. Isso soa como o desabafo de alguém numa conversa informal ou como uma análise séria de uma instituição? Pela formalidade, pela estrutura, fica claro, né? Essa é a voz de um editorial. Bom, para a gente fechar com chave de ouro, vamos juntar tudo o que vimos. Vamos dar uma olhada em alguns temas que estão em alta e fazer aquela revisão final para garantir que nada ficou para trás. Faltou ideia para treinar em casa? Sem problemas, olha só essa lista de temas quentíssimos, perfeitos para um editorial escolar. O impacto da tecnologia na educação, problemas de meio ambiente na comunidade, a importância de cuidar da saúde mental dos estudantes, todos esses são assuntos atuais, de interesse geral, ótimos para praticar a escrita. Se fosse para resumir tudo em uma única frase, aquela para anotar e nunca mais esquecer, seria esta aqui. Um editorial é um texto argumentativo que não é assinado e que usa uma voz formal e impessoal para dizer o que um jornal ou revista pensa sobre um assunto do momento. É isso. Gravando essa definição, já é meio caminho andado. E para a gente terminar, fica uma última provocação. Agora que o mapa do tesouro está claro, que a gente já sabe como se constrói um editorial, qual seria o tema urgente que o jornal da escola deveria discutir agora? Pensem nisso. Entender esse gênero textual não é só para passar de ano, é saber usar uma ferramenta poderosa para iniciar conversas importantes. Então, o que precisa ser dito?